estreia, pessoal, o primeiro vídeo do ano de 2022 e com certeza um tema surpreendente de vídeo. Exatamente, nem nos nossos melhores sonhos ou planejamentos a gente imaginou que o nosso primeiro vídeo de 2022 ia para falar para vocês sobre como a gente conheceu o Fábio Porchat e produziu um show dele aqui em Tallinn para 30 brasileiros. Exato. A gente vai contar essa história direitinho nesse vídeo, nos mínimos detalhes para vocês. E ó, tem bônus, hein? Fica até o final do vídeo que tem o próprio Fábio Porchat falando sobre o que ele achou aqui de Tallinn, hein? Então, esse vídeo tá especial, tá lindo, então bora lá! Bom, eu sei o quão improvável isso pode parecer, então a gente vai contar essa história desde o início, que rolou lá na última quinta-feira, que foi quando alguns amigos nossos do Brasil, a Karine e o Du, obrigado Karine e Du, eu acho que esse vídeo não ia estar rolando se não fosse por vocês. Exato. Mandaram um print pra gente do Fábio, de que alguém perguntou pra ele onde era o próximo destino da viagem dele. Ele tava fazendo uma viagem pela Finlândia, ele foi pra Lapônia, tava em Helsinki. Aí quando perguntaram pra ele qual era o próximo destino, ele colocou que era Estônia. Então, quando a gente recebeu esse print dos nossos amigos, a gente pensou, opa, o cara tá aqui, né? Vamos entrar em contato com ele para apresentar o nosso projeto, para ver se ele precisa aí de dicas de turismo. Então, a gente queria basicamente só dar uma mão para ele ali, trocar uma ideia com ele, se possível, sobre a Estônia, mas sem muita pretensão. E se você visitar agora o Instagram do Fábio Porchat, você vai ver, você não consegue responder aos stories dele se ele não te segue. Então a gente viu aquela resposta da Estônia, mas só que a gente não tinha como responder para ele na hora, se apresentando e tudo mais. E também, na hora, a gente nem pensou em mandar uma mensagem. Também até porque poderia cair na caixa de spam e tudo mais. Então eu peguei e fiz esse tweet aqui, apresentando um pouco do Tallinn, falando para ele, ó, pessoal, marca ele aí se ele quiser dar uma olhada no nosso perfil, para pegar algumas dicas aqui de Tallinn e tudo mais, o que fazer. E foi isso. Exato. Joguei aquele tweet ali, minha conta eu quase não uso, eu uso mais pra ler do que pra digitar qualquer coisa e sair fora. Eu nem sabia que o João tinha feito esse tweet, tava aqui no quarto, ele tava lá na sala, eu, assim, não uso o Twitter. E de repente eu tava com o celular ali e veio uma notificação do Fábio Porchat. Eu falei, ué, que estranho, eu até perguntei pro João, você conseguiu mandar uma mensagem pra ele, alguma coisa assim? Ele falou, não. Eu falei, ué, mas então a gente acabou de receber uma mensagem do Fábio Porchat. Ele, será que ele viu meu tweet? E aí ficou aquele negócio. E aí, na hora, ele já mandou uma mensagem ali no Tallinn, um inbox pra gente, falando que ele estava chegando no outro dia na Estônia, então na sexta-feira. Então, a partir daí, a gente começou a conversar ali pelo inbox no Instagram e tal, a gente começou a mandar algumas dicas de coisas pra fazer, porque Tallinn ainda não é um destino tão popular entre os brasileiros, então a gente queria ter certeza que ele ia ter uma experiência legal aqui. E aí, ele chamou a gente pra ir jantar na sexta-feira. E aí, a gente ficou assim... Por que Óbvio, não? né? Óbvio. Mas com certeza, quando ele falou isso ali, a gente ficou, cara, beleza, ele convidou, obviamente a gente vai aceitar, mas assim, a gente não sabia exatamente se esse jantar ia rolar, né? Então, depois dessa conversa, chegamos na sexta-feira, a gente mal dormiu na noite anterior, que a gente tava meio ansioso, não sabia o que esperar, e a gente também não tava querendo falar pros nossos amigos, ou então, por mais que a gente quisesse publicar no Tallinn e falar muita coisa, a gente pensou, pô, a gente nem sabe se essa janta vai rolar mesmo, e a gente sabia que ele tava vindo, ele tava fazendo essa viagem sozinha, queria curtir um pouco, ficar mais adentro, então a gente falou, beleza, vamos ver se vai rolar essa janta. Ele chegou aqui, eu acho que foi perto do meio-dia, alguma coisa assim. E foi direto pro hotel dele. Foi pro hotel, curtiu, fez algumas coisas aqui pela cidade. Nos stories dele ele compartilhou bastante coisa. E aí depois, à noite, a gente foi se encontrar com ele, ainda sem acreditar muito que isso ia rolar. E com certeza, antes de ele chegar, a gente tava extremamente nervoso na mesa, né? A gente ficou até pensando, meu Deus, o que a gente vai conversar com ele? A gente acompanha bastante o trabalho dele, a gente tinha assistido coisas recentes que ele tinha feito, o seriado do Porta dos Fundos, então assim, a gente tinha assunto sobre trabalho pra falar com ele, né? Mas a gente também não queria ficar falando só sobre esse tema, porque, pô, é chato, né? Então daí ele chegou e, assim, pra nossa surpresa era... O quão você acha que ele é gente boa vendo o trabalho dele, ele é pessoalmente, assim, ele é super acessível, ele se interessa pelo que você tem pra falar, ele puxa assunto, então a gente achou que não tinha conversa com ele, no fim a gente tinha bastante, assim, a gente ficou conversando com ele, parecia que a gente tava conversando com um amigo, assim, de muito tempo, a gente ficou trocando ideia lá no bar, apresentou, falando da história, falando da viagem dele na Finlândia, depois a gente conseguiu perguntar algumas coisas de trabalho que a gente tava muito curioso, mas só que daí eu saí, a Gabi teve a melhor ideia de todas. O João foi no banheiro e eu falando com ele ali, ele tinha recém falado
que ele vai fazer uma série de shows agora em Portugal, em fevereiro, né, stand-up. Então, se você tá em Portugal, por aí, ó, a gente vai deixar o link pra vocês aí, pra vocês conferirem e comprar o ingresso. E ele comentou que ele tinha falado com o produtor dele lá de Portugal, que ele queria, talvez, fazer alguns showzinhos menores em bares e tal, pra testar esse novo texto de stand-up dele. Porque desde 2017, ele não sobe aos palcos pra fazer stand-up, e esse show é um show novo. Então, ele queria ter essa sensação realmente de que o show tá redondinho, que as piadas estão funcionando, tudo certinho, porque ele não tinha testado esse show inteiro ainda na frente de uma plateia. E aí, eu baixei a cara de pau, que eu não tenho, e falei assim, ué, mas por que você não faz aqui na Estônia? A gente consegue os brasileiros. Soltei essa. E aí ele falou assim, pô, se vocês conseguirem os brasileiros e o local, eu faço. E aí, nisso, o João já voltou do banheiro, sentou, e eu já falei pra ele o que tinha acontecido. Na hora que eu cheguei, eles estavam no meio desse papo e tal. Aí eu falei, tá, beleza, o problema é lugar, então deixa que eu vou tentar arrumar. Então a gente ainda tava ali no bar, eu acho que isso já passava das 9. Aí eu mandei uma mensagem pro amigo meu, pro Ulisses, inclusive, muito obrigado pela correria. Aí eu comecei a mandar uma mensagem pro Ulisses e falei, ó, Ulisses, seguinte, eu sei que essa mensagem pode parecer um pouco doida, porque eu não tinha contado pra ninguém ainda que a gente ia ter esse jantar. Falei, cara, tô no bar, jantando com o Fábio Porchat, e se a gente encontrar um lugar que caiba pelo menos 30 pessoas, vai rolar um show dele aqui em Tallinn. Assim, eu não sei, parecia uma mensagem muito absurda, tanto que na hora eu peguei e bati uma foto, a gente bateu uma foto com o Fábio Porchat pra mandar pro Ulisses pra falar, cara, eu tô falando a verdade. E aí o Ulisses começou a correria também, tipo, eu tava procurando algumas indicações de lugares também, eu já tinha pensado em alguns lugares, mas era assim, 9 da noite, na sexta-feira, a gente não sabia onde ir, e aí o Ulisses trocou uma ideia com o Felipe e falou, cara, pode ser que a gente tenha um lugar. Tínhamos duas coisas que a gente precisava resolver, né? O lugar, que era muito importante, até porque a gente precisava de um lugar com um mínimo de estrutura, né? A gente trocando ideia com ele, também entendendo que tipo de local que poderia ser. Beleza, se fosse um bar, mas também não podia ser um bar que tivesse rolando, tipo, coisa no bar, porque senão atrapalha, tem muito barulho, a galera não escuta. Não poderia ser um lugar muito grande, por exemplo, um auditório para 500 pessoas, porque, enfim, isso não ia ser possível de organizar um evento tão grande em pouco tempo. Então, assim, tinha que ser um lugar até um pouco específico, assim, para que isso rolasse, né? Tinha que ter essa estrutura mínima, digamos assim. Então daí a gente saiu do bar, tá, beleza, conversamos, e aí a gente saiu do bar meio com essa ideia meio formada. Tá, pode ser que role, porque teoricamente no domingo ele já sairia da Estônia. Ele sairia da Estônia pra Letônia. Então, assim, a gente precisava dar essa resposta pra ele no sábado, porque daí no sábado ele definiria, iria comprar as passagens, se programar e tudo mais. Então daí foi, voltamos pra casa novamente, mais uma noite sem dormir direito, porque a gente já ficou ansioso. Pô, se não rolar esse lugar do Ulisses do Felipe, a gente precisa achar outro lugar. Aí comecei a pensar em alguns bares. Aí no outro dia de manhã, no sábado de manhã, a gente saiu pra tomar café com o Ulisses e trocar uma ideia, falar, ó, beleza, deixa eu só te explicar o que aconteceu de verdade, o que aconteceu foi isso e aquilo, e agora a gente tá só na espera dessa tua resposta. E eles estavam esperando essa confirmação pela manhã. A gente ficou lá tomando café e no meio do café, o Ulisses olhou pra mim e falou, cara, temos o lugar. O Felipe acabou de me confirmar aqui, então se o problema era lugar, tá resolvido. E foi essa mensagem que eu mandei na hora pro Fábio Porchat. Eu falei, cara, é o seguinte, tinham duas condições pra gente fazer esse show. Lugar e pessoas. Lugar a gente já arrumou. Então agora as pessoas a gente arruma, mas pra convidar as pessoas e pra gente definir como isso vai acontecer, eu preciso ter ok. Então, beleza, mandamos mensagem pra ele, explicando tudo isso, falando que a gente tinha lugar, inclusive ele não recebeu a mensagem na hora, a gente já ficou assim, fudeu. Já tá em Riga, já tá em Riga. E beleza, fomos no local pra conferir tudo certinho, tinha estrutura bem legal, com iluminação, som, enfim, tudo que a gente precisava. Tiramos algumas fotos para ele, também fizemos a contagem de quantas pessoas, né, poderiam estar nesse show, qual a capacidade do local, e vimos ali que eram 30 pessoas para ficar todo mundo confortável, e também lembrando que a gente está em uma época de pandemia, que a gente não pode ter muitas pessoas num lugar fechado. Então, no meio da tarde de sábado, o Fábio Porchat respondeu a nossa mensagem falando, se tem um lugar, ele viu as fotos e falou, tá perfeito, vamos fazer. Então, ali, da metade, agora a nossa nova missão era, na metade da tarde de sábado, a gente precisava encontrar 30 pessoas
para assistir o show dele no domingo. Obviamente, se a gente tivesse postado nas nossas redes sociais e tudo mais, teria sido muito mais rápido e fácil. Porém, como a Gabi falou, a gente está no meio da pandemia, a gente, para transformar esse ambiente num ambiente seguro para todo mundo também, assim como qualquer evento ou qualquer lugar fechado que você entre em Tallinn, era obrigado ao comprovante de vacinação. Como esse show seria de graça, a gente conversou com o Fábio e uma das imposições para entrar nesse show era também que todos os convidados fizessem o teste de Covid. Aqui na Estônia você consegue comprar aquele teste rápido, o antígeno, você consegue comprar na farmácia, consegue comprar em qualquer mercado. Então esse também era uma das imposições, digamos assim, era, digamos, o seu ingresso era esse teste negativo. A gente terminou aqui de mandar as informações para as pessoas, o convite, inclusive pedindo teste negativo, teste rápido, fizemos o nosso ali também que deu negativo. E agora estamos esperando aí a confirmação de todo mundo, a foto dos testes, para ficar tudo certinho pro show amanhã. Então daí depois que a gente recebeu a confirmação dele, começou a falar com as pessoas, como que essa lista foi definida? Tinha um número de pessoas ali que eram de funcionários, de brasileiros que já trabalham na empresa, então que já trabalham com o Ulisses e com o Felipe, e além disso, a gente começou a contatar o pessoal que já mora aqui há algum tempo, algumas pessoas que fazem alguns trabalhos aqui para a comunidade, e também o pessoal que nos acompanha aqui no Teletallinn. E a gente pensou, como que a gente pode retribuir esse apoio que a gente recebe de algumas pessoas aqui? Então a gente pegou e falou, beleza, vamos começar a convidar o pessoal com isso. Inclusive com esse pedido do teste negativo, né, de Covid, até alguns amigos próximos nossos que estavam convidados não puderam ir porque ou tinham recém testado positivo para Covid, ainda estavam com Covid, e até alguns casos ali acabaram descobrindo na hora. Então, assim, eu acho que foi perfeito pedir essa questão do teste negativo, porque isso aí era mais uma etapa de segurança que a gente precisava e gostaria de ter para que esse show rolasse. Então, num curto período de tempo, a gente conheceu o Fábio, arrumou o lugar, convidou as pessoas, e daí no sábado à noite a gente saiu para jantar de novo. Então daí só para trocar uma ideia, a Ulisses e a Nisley foram com a gente também para conhecer o Fábio, a gente acertar os últimos detalhes, combinar o horário para domingo e tudo mais. E o Fábio tava tranquilaço, foi tipo assim, foi mais uma noite perfeita, a gente pôde trocar ideia, pôde jantar, a gente ficou lá até o bar fechar, conversamos bastante, definimos tudo o que ia acontecer no outro dia. O Fábio já tinha confirmado que ele comprou as passagens para Letônia só na segunda-feira, então daí a gente definiu o horário, domingo às 5 da tarde, esse show ia rolar de qualquer jeito. Exato, e pra gente que assim não tinha pretensão nenhuma, nem de conhecer ele, a gente já tava indo aí pra segunda janta com ele, ouvindo mais histórias, aí pudemos conversar de outros assuntos também que a gente tinha curiosidade, vimos piadas ali, ó, num jantar, então assim, um momento muito especial que pra gente também vai ficar aí no nosso coração. E aí beleza, depois do jantar começava a ficar mais próximo do show e assim, a gente tinha uma pressão na nossa cabeça, assim, de que a gente queria que tudo desse certo, obviamente, porque não era um evento do Teletallinn e tal, só com amigos, assim, era um evento para uma outra pessoa, né, e, enfim, então a gente tava bastante ansioso, a gente tava cuidando para que tudo desse muito certo, e aí chegou o domingo. Obviamente voltamos de mais uma noite sem dormir direito, porque a gente estava muito ansioso para esse dia. Como a Gabi falou, assim, a gente estava muito preocupado em fazer o negócio rolar, por mais que não tivesse nenhum retorno financeiro pra gente, não teve venda de ingresso, não teve nada. A gente foi organizando e rolou todo esse esforço coletivo para isso acontecer. O pessoal nos ajudou a encontrar o lugar, daí quando a gente encontrou, a gente explicou a situação para todo mundo, falou, olha, precisa desse teste de vacinação como qualquer em outro lugar, você vai precisar fazer esse teste. Então, assim, todo mundo se ajudou para fazer essa coisa acontecer. E no domingo foi perfeito, assim. Eu tava na portaria recebendo o pessoal, checando as vacinas, ajudando o pessoal a se acomodar. E o Fábio parecia o porteiro do lugar, assim. Foi muito legal, porque ele recebia as pessoas. Foi engraçado ver a reação das pessoas como a nossa na primeira vez que a gente viu ele, assim, você chega, você não sabe muito bem que assunto puxar, se vai conversar, se não vai, tem aquela... Uma tensão, assim, né? Você fica meio tenso, mas aí ele também já quebra o gelo, ele se apresenta, ele, enfim, pede seu nome, já conversa com você, e ele tava ali, antes do show, super disponível pra trocar ideia com a galera, já recepcionar todo mundo, deixar todo mundo super à vontade e já deixar aquele ambiente muito bom, muito gostoso pro show acontecer. E aí,
corta pra começar o show, né? Então, aqueles recados paroquiais, não pode filmar, todas aquelas coisinhas. E ele explicou pra galera justamente o que ele explicou pra gente. Então tava todo mundo na mesma página. Parecia que a gente tava tendo assim um workshop ali de stand-up com um dos caras que é um dos mestres disso, um dos pioneiros no Brasil. Ele explicou pro pessoal, ele falou que ele só tinha testado essas piadas meio que esporadicamente, ele ainda não tinha feito esse show inteiro. Aí ele explicou como que funciona, pediu pro pessoal, obviamente, não gravar e tudo mais, mas só que ele explicou todo esse contexto que ele deu pra gente antes, ele fez questão de que todo mundo soubesse. Então, isso antes do show. E do nada, assim, ele dando essa explicação, na hora que eu vi eu já tava rindo, porque o show já tinha começado. Aí ele começou o show e o show foi maravilhoso. Galera de Portugal que puder assistir, vai, porque foi muito engraçado, foi muito bom. E no final, assim, a gente nem viu a hora passar. Foi... Não, teve um momento ali que eu perdi, tava completamente chorando de rir, assim, eu acho que deu, o show durou 1 hora, basicamente. Deu mais ou menos 1 hora. E no final do show, ele ainda explicou de novo, começou a conversar com o pessoal, perguntou o que o pessoal tinha achado, se tinha algum feedback de alguma piada, o que tinha. Ele até, às vezes, dava algumas imposições. Aqui tem uma piada assim que eu fiz assim, deveria ser assado. Obviamente, a gente não vai dar spoiler pra quem ainda vai assistir esse show, mas só que foi demais. E no final do show ainda, como ele tinha prometido no início, ele ficou ali pra bater foto com todo mundo, pra conversar, super solícito novamente. E pra nossa surpresa, a hora que a gente viu, ele já tava assim, vamos lá, vamos pra um bar, conversando, convidando todo mundo pra ir pro bar e tal. Daí a gente, beleza, então vamos todo mundo pro bar. E de repente, aquelas 30 pessoas que estavam tendo aquela oportunidade de assistir um show com ele ali, aquele show bem intimista, bem exclusivo, essas 30 pessoas estavam dentro do bar, na mesma mesa, trocando ideia com ele de novo. Ele, ia, a mesa, obviamente, era uma mesa gigante para 30 pessoas, ele ia, saía de um lugar, ia para outro, sentava, fazia questão de conversar com as pessoas, e isso eu achei demais dele. Exato, e aí a galera, foi muito legal ver a galera tendo a mesma oportunidade que a gente teve, de sentar numa mesa com ele, beber uma cerveja e escutar ele conversar sobre viagem, sobre as experiências dele. Então, foi muito legal ver todo mundo tendo essa oportunidade, porque eu acho que é muito sobre isso, assim, sabe? Em nenhum momento a gente, vamos ter um negócio que é só nosso. Sim. Senão eu nunca teria nem falado pra ele, vamos fazer um show aqui. Porque, qual que é o interesse de eu querer me incomodar com isso, entendeu? Porque é uma pressão, organizar evento é estressante, mas a gente queria aproveitar essa oportunidade de um cara desse estar aqui na Estônia pra, fazer essa galera, essa comunidade brasileira se divertir e lembrar de casa e lembrar de como é gostoso ouvir alguém do seu país falando as coisas que você entende as referências. E de toda essa experiência também que foi legal é que, assim, a gente... Não é sempre que você consegue encontrar uma pessoa que você admira, um ídolo que você tem. E aí, quando você encontra, já por si só, esse momento é muito legal. Só que aí, quando você encontra e tem uma experiência tão legal quanto a que a gente teve, quanto as pessoas que estavam lá tiveram, foi assim... Acabou o show, a gente tava no bar, de repente parecia assim, com o meu cansaço do final de semana, que eu tava tão tenso pra que isso desse certo, bateu, assim, eu fiquei... beleza, tá todo mundo aqui, tá tudo rolando, tudo deu certo, não dá pra acreditar, mas deu, então foi demais. Foi um momento que com certeza a gente ainda vai falar muito disso pros nossos amigos na mesa de bar, com certeza, isso aí eu nunca vou esquecer essa história e vai ficar comigo pra sempre. Exato, e aí a gente fez uma publicação no Teretalem, né, falando que isso tinha acontecido e... A quantidade de mensagens que a gente recebeu, a quantidade de reações, assim, um carinho muito grande, assim, e mensagens de muito apoio, porque a janela de tempo foi muito curta, né, pra gente fazer tudo isso acontecer. E assim, se a gente pensar, sei lá, parece pouco, porque se a gente divulgasse no Teretalem ia ser muito fácil, mas a gente não podia fazer isso. Exato. A gente, não tinha como fazer uma coisa porque a gente não tinha capacidade. Se a gente tivesse conseguido um lugar para 200 pessoas, eu tenho certeza que a gente tinha enchido o lugar com 200 pessoas. Então, eu acho que assim, esse final de semana ficou marcado não só pra gente, mas também para todas as pessoas que estavam ali. E acho que representou muito, assim, pra comunidade brasileira aqui da Estônia. Inclusive, a gente também teve uma conversa com o Fábio para perguntar para ele como foi essa viagem dele, o que ele achou da cidade de Tallinn, se ele recomenda o pessoal visitar. Então, senhoras e senhores, com vocês, Fábio Porchat. 3 dias depois de ter chegado aqui em Tallinn, eu já posso dar a minha opinião, já posso dizer que vale muito, que é a coisa mais bonitita do mundo, essa cidadezinha velha, caminhar e se perder por ali.
tem muita coisa boa pra fazer, tem comida boa, tem bebida boa e tem gente boa. Então, vem pra Tallinn. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de como a gente não só conheceu o Fábio, mas também produziu um show de stand-up dele aqui em Tallinn para os brasileiros. Agradecer novamente ao Ulisses, a Nisley, ao Felipe, a todo mundo que estava envolvido nessa, que nos ajudou a fazer esse evento acontecer. Foi demais. Agradecer, obviamente, ao Fábio por todo o final de semana. A experiência foi demais, assim. A gente até falou algumas vezes para ele. A experiência que tivemos e que as pessoas tiveram lá vai ficar para sempre marcada. Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado você que assistiu até aqui. Se você não nos acompanha lá no Instagram, segue a gente lá. A gente já falou algumas vezes também lá. Mostrou mais algumas imagens do que rolou no final de semana. E é isso aí. Exato. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Quem sabe esse ano a gente volta com tudo aí, ó. Não, a gente vai voltar. A gente vai voltar. Esse canal vai voltar a ser ativo esse ano. Então, se inscreve aí. A gente ainda se vê esse ano. Então é isso. Um beijo. Tchau.